recebendo o deputado estadual Egídio Ferrari. Bom dia, deputado. Muito obrigado pela participação aqui nesta manhã. Bom dia Jorge, bom dia a todos os ouvintes também. Obrigado mais uma vez pela oportunidade em vir aqui conversar um pouquinho, trazer um pouco das notícias, informações do que a gente tem feito agora na condição de deputado estadual. Deputado, resume para a gente como é que foi esse primeiro ano na Assembleia Legislativa, uma novidade na vida do senhor, né? A vida política não fazia parte do senhor. O senhor ingressou, participou da primeira eleição, já venceu as primeiras eleições e foi conhecer como é que funciona o parlamento estadual. Como é que foi essa experiência no primeiro ano? Olha, eu consigo definir como muito trabalho, né? Até impressionante, eu fiquei até impressionado assim, com a quantidade de trabalho, de demandas que a sociedade, né, e a comunidade nos coloca, porque enquanto delegado de polícia nós temos aquele compromisso ali com a segurança pública, né? Claro que no meu mandato eu tenho ainda privilegiado muito a questão da segurança, que é o que eu tenho mais experiência e mais conhecimento, mas a gente também tem que se dedicar e é importante e até interessante para mim agora nessa primeira oportunidade de conhecer essas demandas, né? Como funciona a saúde, por exemplo. Então, visitar os hospitais, saber o trabalho que as organizações fazem, a educação, né? Como funciona, quem são as pessoas que realmente fazem o negócio acontecer, que às vezes a gente na comunidade, né, como cidadão, não tem essa ideia de como realmente funciona. E além de conhecer, eu posso dizer que o mais gratificante aí é conseguir ajudar, né? Então, o deputado estadual, com a questão das emendas parlamentares, pelo menos, é um valor destinado para cada deputado, poder indicar onde o governo coloca, né, onde o governo vai investir. Então isso é muito gratificante, a gente poder ir lá no bairro seu, fazer uma diferença realmente naquela comunidade, né, ou na saúde, educação, segurança, enfim, na causa animal, na proteção dos animais, que tenho muito forte essa bandeira também. Então poder fazer isso e também articular junto ao governo do estado por recursos, outros recursos, para a cidade. Então, definir realmente como muito trabalho, muita viagem. Eu fui o deputado estadual mais votado de Blumenau das eleições, né, pela primeira vez participando. Então, por óbvio, sou blumenauense, nascido e criado aqui. Então, por óbvio, também tenho feito muitas agendas na nossa cidade e na nossa região, aqui em Gaspar, né, principalmente em Indaial, Timbó, a região aqui de Apiúna, Rio dos Cedros, sabe, Benedito Novo e Doutor Pedrinho, são municípios que eu não tinha muita chegada, digamos assim, e hoje eu consigo já transitar muito bem por ali, entender as demandas, enfim. E aí indo para outro cenário, né, Gaspar e Ilhota, são os municípios, principalmente dessa região, que tem ocorrido bastante e para entender essas demandas e trazer melhorias aqui para nossas pessoas. O senhor já se familiarizou com todo o processo que é a questão da LESC? O senhor se dedicou um tempo também a isso, né? Entender como é que funciona a engrenagem desse mecanismo, né? Sim, isso é muito importante, né? Fazer um paralelo, por exemplo, quando fiz o concurso para delegado de polícia, eu participei de uma academia de polícia, né? Quase 7, 8 meses praticamente, num sistema de internato, em que a gente é preparado para daí sim exercer aquela profissão. O político agora, como deputado, não tive nada disso. Eu resolvi participar de umas eleições, né? Como você bem disse, Deus quis que fosse na primeira eleição já saísse vitorioso e com uma votação muito expressiva, mas a gente não é preparado nesse sentido. Então a gente precisa, e eu fiz isso, vivi muito intensamente, pelo menos todo o primeiro semestre do ano passado, dentro da Assembleia Legislativa, conhecendo meus colegas deputados, conhecendo as comissões, como funciona a tramitação dos projetos de lei, como funciona o trabalho das secretarias e o que o deputado pode fazer justamente para articular, né, os interesses dos municípios, já que, por óbvio, a vida das pessoas acontece nos municípios e o Estado ou a União. Fiz viagens a Brasília também, fui pelo menos 2 oportunidades buscar recursos aos deputados federais e senadores, principalmente naquelas ocasiões, para a saúde aqui da nossa região. Então isso é muito gratificante, a gente poder fazer essas viagens. Mas, principalmente, ali no primeiro semestre, eu consegui entender muito bem como funciona a Assembleia Legislativa, essas articulações, as reuniões de líderes, né? Eu já faço parte da mesa diretora da Assembleia, então já dá uma grande oportunidade, porque eu participo de praticamente todas as reuniões em que as grandes pautas são decididas, né? Aquelas encaminhadas pelo governo ou sugeridas pelos deputados, por exemplo.
Então foi bastante intenso esse trabalho. E depois fui fazer também algumas viagens, principalmente ali no segundo semestre, naqueles municípios em que as pessoas viram de alguma forma, ou em redes sociais, né, ou na propaganda eleitoral, e quiseram saber quem é esse delegado de polícia lá de Blumenau que agora quer ser deputado, né, que tem um projeto de proteger as pessoas, tem um projeto de proteger os animais, como é que isso funciona, e acabaram votando em mim. Eu fui votado em 225 municípios de Santa Catarina, eu recebi pelo menos um voto. Então também a gente fez essa caminhada bastante interessante. E é isso, a gente tem construído uma trajetória que tenho certeza, né, já estamos começando a colher esses frutos do trabalho do primeiro ano. Bom, o senhor já foi delegado regional da Polícia Civil aqui, e aqui tem um projeto da Polícia Civil que não consegue sair do papel, que é o complexo, a construção do complexo da Polícia Civil, que precisa de recursos do Estado. Como é que estão essas negociações entre o senhor deputado com a bancada aqui do Vale do Itajaí para tentar buscar esses recursos, deputado? Bom, o que eu vou fazer, eu vou falar no sentido de como eu estou articulando e trabalhando no caso da segurança pública aqui do nosso município. Como você falou, por ser conhecedor, ex-delegado regional e delegado de polícia aqui da cidade, eu tenho um pouquinho mais de conhecimento de como realmente funciona. Hoje, a nossa realidade, temos uma delegacia de polícia que é uma grande vergonha para ser um prédio público, que é essa aqui do centro, próximo ao Colégio Pedro II, ali na rua Pandiacalós, a primeira delegacia de polícia. Essa delegacia está caindo aos pedaços, está há 40 anos no mesmo lugar, um prédio alugado, e não dá condições dignas para os policiais trabalharem, muito menos receber o cidadão. Então hoje nós temos essa demanda muito importante, e que eu já conversei com o governador Jorginho e ele já acenou positivamente, já garantiu recursos para que a gente tire essa delegacia dali. Com os recursos das minhas emendas, eu também já coloquei para que a gente faça uma adequação provisória na delegacia regional da Polícia Civil, ali na Humberto de Campos, e vamos colocar a estrutura da primeira delegacia de forma provisória, temporária lá, para atender as pessoas bem. Mas com isso já, todos os projetos estão em andamento para que a gente possa revitalizar, reformar aquele prédio da antiga exatoria na rua 15 de novembro, bem próximo ali ao edifício Brasília, a gente reformar todo aquele prédio e colocar a primeira delegacia de polícia ali. Aquele imóvel é do Estado, já está à disposição da Polícia Civil. Então eu fui pessoalmente conversar com o governador Jorginho Melo, porque esse investimento ele gira no máximo em até 3 milhões de reais. Por que que disse isso tudo? Porque esse complexo da Polícia Civil, pensado com muito boa vontade, mas realmente por quem não conhece a realidade da polícia, porque é um investimento bem maior, talvez 10 milhões de reais não consiga construir isso tudo. E no projeto, por exemplo, ele fala em colocar a DIC lá do Garcia junto, colocar a DPCAM junto e a segunda delegacia de polícia junto também. Bom, a segunda DP lá na Itopava Norte, uma iniciativa enquanto fui delegado regional, está num prédio muito bom, né? Foi alugado um prédio, está num prédio muito bom, atendendo bem as pessoas e dando dignidade para os policiais trabalharem. A DPCAM, outro imóvel iniciado, o aluguel, quando eu fui delegado regional também, os projetos feitos lá por mim, e na época o delegado Paulo Queiroz, delegado-geral da Polícia Civil, está também num prédio muito bom. A DIC ali no Garcia, como a central de polícia saiu e foi lá para a segunda DP, junto com o prédio da segunda DP na Itopava Norte, a DIC, que é a Divisão de Investigação Criminal, ela também foi toda reformada. Um pouco de ajuda nossa, como deputado, mas principalmente com o auxílio de empresários, né, da região, de pessoas que queriam ver uma delegacia, pelo menos o prédio dela melhor. Ou seja, todas essas unidades que no projeto iriam para esse complexo muito mais caro e totalmente fora, né, na minha opinião, geograficamente fora do local apropriado, que seria lá no final da Via Expressa, quase na BR-470, todas essas unidades hoje, elas estão bem instaladas. Elas estão muito bem instaladas. São aluguéis, sim, não são prédios próprios, mas o investimento é muito alto, né? Como disse, talvez 10 milhões de reais você não conseguiria construir. Então hoje eu vejo a saída, e aí se fizesse todo esse complexo, a primeira DP continuaria do jeito que está, né? Péssima. Então eu, ao invés sabendo da dificuldade de conseguir um recurso muito maior para esse complexo, eu tenho trabalhado muito e já consegui, né, já divulgamos isso inclusive, que o governador já bateu o martelo
e vai encaminhar esses quase, aí, se precisar de 3 milhões de reais, para a gente melhorar a primeira delegacia de polícia. E aí a gente não se fala mais por muito tempo em condições e de prédios para atender a população, para os policiais trabalharem, porque todos eles vão estar muito bem instalados. Então tenho trabalhado mais nesse sentido, Jorge. Hoje o complexo não seria viável? Nesse sentido, financeiramente falando. Financeiramente muito difícil nós conseguirmos esse valor, difícil mesmo, e principalmente porque você tiraria unidades que estão bem instaladas, que querendo ou não são prédios alugados, mas o Estado teve que investir ali também para colocar mobiliário, fazer as adaptações necessárias. Então hoje, mesmo se fizer uma conta, e eu uso muito o paralelo da iniciativa privada. Você pega um banco hoje, por exemplo, ou diversos outros empreendimentos grandes, eles preferem pagar às vezes 10, 15, 30, 40 mil reais de aluguel do que gastar 10 milhões para construir uma unidade grande. Então, se a iniciativa privada que visa o lucro faz dessa forma, é porque realmente no final das contas vale a pena. Porque você faz um contrato desses, o proprietário do imóvel lá da 2ª DP, um exemplo, já precisou fazer algumas adequações, e aí o Estado não gasta. Sabe? Então algumas, daqui a pouco quebra uma parede ou danifica alguma coisa, a gente pede, o proprietário está lá no contrato que ele deve fazer essa manutenção. Então você coloca um investimento tão alto aí num prédio do Estado, as manutenções são recorrentes, a gente está vendo hoje na 1ª DP, a gente viu na DIC, que era um prédio próprio ali do Garcia, eu trabalhei mais de 4, 5 anos ali, e não conseguíamos, através de recursos, nem o mínimo básico para poder reformar aquele prédio. Então hoje eu vejo esse complexo como inviável nesse sentido. Primeiro financeiramente e porque você colocaria delegacias que estão bem instaladas. E aí paralelamente a gente coloca uma delegacia no centro da cidade para atender toda essa região central e a região sul aqui do município de Blumenau. Aí sim, né, tendo ali uma grande porta de entrada, digamos assim, da Polícia Civil, para que as pessoas tenham essa proximidade, conheçam e tenham sim o interesse, né, em procurar os serviços da Polícia Civil e serão muito bem mais atendidos do que hoje nas condições que estão. Deputado, os dados do ano passado apontam uma queda na criminalidade aqui no estado de Santa Catarina, mas sempre tem esse mais, né? Mas o ano começou meio violento. Homicídios e principalmente casos de feminicídio. E uma das reivindicações que não se avança ainda é a Delegacia da Mulher atendendo 24 horas. Como é que o senhor vê isso? Essa é inclusive uma determinação federal para que todas as unidades, as DPCAMs, elas atendam 24 horas. Blumenau hoje, para as pessoas entenderem, nós temos uma delegacia que atende 24 horas, que é a delegacia de plantão. Então ali trabalham os delegados que trabalham na DPCAM, vão lá para o plantão, os escrivães vão lá para o plantão, e há também uma espécie de sobreaviso para eventual caso surgido nos plantões, para, por exemplo, acionar os psicólogos policiais. Essa estrutura, assim, ela já existe. Se nós deixarmos a unidade 24 horas, que seria o ideal, a gente não tem efetivo para isso, infelizmente, e a demanda da Polícia Civil talvez não seria também suficiente para deixar essa unidade aberta, justamente nesse sentido, que não temos efetivo suficiente. Há um déficit. O governo passado, do ex-governador Moisés, ele não fez nenhum concurso para a Polícia Civil nos seus 4 anos. Então nós já temos um baixo efetivo, cerca de 6 mil policiais mais ou menos previstos em lei, que podem ser contratados, policiais civis, e nós temos aí um pouquinho mais de 3 mil. Então é um pouco mais de 50% apenas do efetivo. Então essas são as grandes dificuldades, mas é lei. Então eu tenho certeza, e a Delegacia Geral está caminhando para isso, pelo menos nas maiores cidades, a gente conseguir que essas unidades fiquem abertas 24 horas. Mas em paralelo a isso, nós temos que ver quais são as causas, né? O que está acontecendo. E aí eu preciso tocar num assunto aqui, que falo isso diariamente nas minhas redes sociais ou na tribuna da Assembleia Legislativa, que é a grande sensação de impunidade, né? E realmente a impunidade efetiva, aquela da lei que não deixa as pessoas presas quando cometem crime. Nós tivemos aqui o caso do rapaz que matou a mulher, que em 2011 participou de um homicídio. Nós tivemos outro rapaz aqui no Alto Vale,
se não me engano, Pouso Redondo, algum município ali próximo, não me recordo o município agora bem, mas ele já havia matado uma namorada, essas investigações em andamento ali na região de Rio do Sul, e ele estava com uma nova namorada, e essa descobriu que ele havia matado a primeira. O que ele fez? Ele matou a segunda. Então essa impunidade, essa questão da dificuldade e das leis realmente darem condições da polícia poder investigar e que esses caras fiquem presos, né? As pessoas estão sendo presas pela polícia, mas eles saem na audiência de custódia com dezenas e dezenas de quilos de drogas, ou saem na audiência de custódia por agredir as suas esposas, suas companheiras, ou saem logo depois. Enfim, a gente precisa mudar esse sistema criminal. Nós temos, e sem contar da tal da saidinha também, né? Saidinhas temporárias. Essa é que mais dói, né? Que é uma grande novela isso. Por que novela? Porque não se decide. Infelizmente a gente depende apenas do Congresso Nacional. Eu vejo a bancada catarinense até dos deputados e senadores, quase todos se manifestando a favor disso, né? A favor do fim das saídas temporárias, para que realmente as pessoas se sintam mais seguras, mas no âmbito federal não tem ocorrido, não está acontecendo esse movimento maior. Então a gente, infelizmente, fica refém. Como somos um país de dimensões continentais, o tamanho do Brasil, né? A gente aqui no Sul, apesar de ser o estado mais seguro do país, Blumenau, a mais segura dentre as cidades com mais de 200 mil habitantes, e todos os municípios aqui da região também muito seguros comparando com o restante do país. Mas a gente ainda sofre por essa criminalidade, principalmente reflexo dessa legislação que não funciona. O que o senhor agora, como deputado, pode fazer para melhorar o efetivo da Polícia Civil? O deputado tem alguma força nesse sentido? Até para explicar para a nossa audiência, né? Tem sim. Tem a força política, tem a força de articulação com o governo do Estado. Quem vai decidir o concurso público para contratação de policiais, seja a Polícia Civil, Polícia Militar, a Polícia Científica, a Polícia Penal, né, ou os militares, né, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros também, é o governador do Estado. Isso não se discute. Mas os deputados conseguem articular isso. Como o cobertor, a coberta, né, é pequena, quando puxa de um lado, falta do outro, quando a gente fala em orçamento, essa é a grande dificuldade. Então a gente precisa, e aí sim, um deputado, delegado de polícia, como falei antes da questão ou do complexo ou da construção da primeira DP. O governador Jorginho, né, na reunião que tive com ele, ele despachou de próprio punho para fazer imediatamente essa unidade. Ele olhou para mim e falou, bom, se há um delegado de polícia, deputado, falando isso para mim e a tua experiência diz isso, eu vou atender o teu pedido, né? Então imediatamente ele atendeu. Então, como deputado hoje eu consigo fazer essa articulação, eu consigo demonstrar o que realmente a gente precisa fazer. E por óbvio, trabalhando muito alinhado com essas forças de segurança, né? Com quem está ali ainda na linha de frente, com a Delegacia Geral, com a Delegacia Regional aqui de Blumenau, a doutora Juliana, né? Também a primeira mulher num cargo de delegada regional aqui de Blumenau. Avançamos, em toda a história, né, a gente tem avançado muito, isso precisa acontecer, né? Dando uma nova cara, uma nova roupagem para a administração da polícia, enfim. Então, nesse sentido, o deputado tem muita força, porque lá dentro da Assembleia, Jorge, nós temos a deputada que é da área da educação, é professora, tem um médico, né? Então é da área da saúde, e tem o delegado de polícia. Então a gente tem essa experiência para levar para o governo e aí tentar convencer o governo e levar os projetos para que esses recursos sejam melhores aplicados, aí falando de segurança pública nesse caso, para que a gente contrate e melhore o efetivo de todas as polícias, né? A Polícia Militar também, muito defasado, se a gente puxa assim 1980, né? A gente vai contar aí 40 anos atrás, o efetivo da PM era maior, o efetivo da Polícia Civil era maior e hoje esse efetivo menor com a criminalidade, né, uma realidade bem diferente, a população muito maior aqui do nosso estado, da nossa região, então aí fica difícil você conseguir comparar e balancear. Eu lembro de falar com os policiais antigos, tinha primeira DP, segunda DP, terceira delegacia de polícia, quarta delegacia de polícia e plantões em todas elas. Os policiais trabalhavam 24 horas em todas as unidades. Hoje nós temos apenas uma, né? Justamente essa diminuição de efetivo. Por outro lado, eu tenho também levado ao conhecimento do governo do estado e dos meus colegas deputados que polícia não se faz apenas com viatura e fuzil. Essa é uma expressão que eu tenho utilizado bastante, justamente para impactar, para chocar. Por quê? Inteligência policial.
Nós temos evitado diversos crimes. Eu não estou falando do município, porque é uma informação da nossa diretoria de inteligência e sigilosa. Mas nós conseguimos evitar, num grande município de Blumenau, um roubo como aquele que aconteceu em Criciúma, em que cercaram toda a cidade, né, e levaram mais de 100 milhões de reais do Banco do Brasil, do cofre do Banco do Brasil, em que as polícias não chegaram nem perto, né, de poder. E outra, nem deveriam chegar, porque os policiais que chegassem lá para confrontar com aquele número de criminosos e a quantidade de armas, o calibre dessas armas, carros todos blindados, enquanto a polícia não tem viatura blindada, todos os policiais que entrariam em confronto morreriam. Porque um deles que resolveu entrar em confronto, passando pelo comboio, levou um tiro de fuzil e está até hoje no estado vegetativo, numa cama, dentro de um leito, lá no município de Criciúma. Praticamente esquecido pelo Estado, com uma pensão muito baixa, que mal dá para cobrir os custos médicos que ele tem, que a família tem. Enfim, então nós precisamos investir em inteligência policial. E eu tenho feito isso muito, né? Hoje a gente sabe que a grande quebra de sigilos, as interceptações, né, telemáticas, telefônicas, todo mundo hoje está muito conectado. E principalmente os criminosos também usam essa tecnologia. Então o Estado, a polícia, precisa estar sempre um passo à frente. Nós temos diversos softwares que a gente nem divulga os nomes desses aplicativos e programas, justamente para não atrapalhar as investigações, que a polícia tem tido sucesso com isso. Assim foi, como disse, evitando esse crime num grande município. E também assim foi nessas investigações, que ainda em andamento, várias, dos ataques nas escolas. Para você ter uma ideia, era utilizado um programa de difícil acesso pela polícia, pelo Estado, porque não é do Brasil, é um programa de fora, mas isso tem feito o Cyber, que é um laboratório de tecnologia e informática da Polícia Civil, lá de Florianópolis, da DEIC, eles têm trabalhado muito com essas inteligências e evitado diversos ataques. Mas foram dezenas de ataques em escolas evitados, que também pouco se divulga, justamente para que a gente não fique, né, colocando isso em evidência a todo momento. Mas para ter uma ideia, uma operação da Polícia Civil, do Ministério Público aqui de Santa Catarina, já apreendeu adolescentes no estado da Bahia, sabe? Com armas de fogo, com armas brancas, com outros vestimentas, enfim, e todo um planejamento para atacar uma escola lá. Para fazer isso, né, lá no estado da Bahia, e umas investigações aqui de Santa Catarina. Veja o nosso pioneirismo, né, como a gente está muito à frente das outras forças de segurança. E o senhor vê como nós estamos refém de muita coisa também, né? Ainda. O que a gente tem que trabalhar? A cabeça desses jovens, adolescentes, desse pessoal que fica pensando em atacar a escola, crianças inocentes? A Assembleia Legislativa fez agora um grande estudo envolvendo todos os diversos órgãos, né, como o Tribunal de Justiça, Ministério Público, o próprio Governo do Estado, diversas secretarias, justamente para apresentar essas medidas, depois do que aconteceu aqui no ano passado em Blumenau, no ataque aqui na creche. Então a gente precisa entender. E o que tem realmente surgido nesse sentido é que, primeiro, as famílias precisam estar mais presentes nas escolas, se sentir parte daquilo ali, da educação, do processo de educação. E os jovens também se sentirem mais pertencentes, digamos assim, dessa comunidade escolar junto com as famílias. Isso a gente percebeu que estava muito fora. Um dos casos, por exemplo, até havia uma proibição de festas em escolas aos finais de semana, que você conseguia aproximar um pouco as famílias para dentro da escola. Os pais hoje não sabem o nome do professor de matemática, não sabem o nome da professora de português. Então isso está errado, sabe? É uma das coisas que apontou as experiências de outros países e os estudos feitos aqui. Por exemplo, esse distanciamento da família com a escola também tem. E a questão psicológica, a gente sabe que hoje o jovem está... E eu tenho um filho de 15 anos e sei como funciona também isso. Eles estão dentro do quarto, então os pais acham, não, ele está aqui debaixo dos meus olhos, ele está seguro, está aqui dentro do quarto, ele não está saindo de madrugada, né? Não pode daqui a pouco ter contato com drogas ou bebida alcoólica, mas dentro do quarto, o meu filho, por exemplo, ele joga jogos online que ele fala inglês com japoneses. Então, jogadores lá do Japão e eles conversam em inglês jogando, né? Nos chats, enfim. Então, a gente precisa entender, eu já sentei com ele,
e perguntei quais programas você utiliza, como funciona. Diversas vezes eu sento lá no quarto dele, né, e fico realmente observando o que eles estão fazendo. Os pais precisam saber o que os filhos estão fazendo dentro dos seus quartos. Porque essas investigações, como disse, que evitaram já grandes tragédias, elas acontecem dentro dos quartos ou no celular. E como falei, às vezes os pais, vendo que o filho está dentro de casa, está seguro, na verdade não é bem assim. Então a gente precisa participar mais um pouco da vida escolar, mas também na própria vida dos nossos filhos ali, que o tempo está passando muito rápido. E muitas vezes é a falta de conhecimento que afasta, né? Tipo, o pai não entende de tecnologia, então passa despercebido muita coisa. Passa. E também, assim, eu sou um pouco crítico naquele sentido. Eu fui criado pelos meus avós, então eu também tenho exerço isso, né, em relação aos meus filhos, uma educação um pouco mais rígida também. Então eu coloco horário para jogar, para começar, para terminar. Eu preciso saber se ele está indo bem na escola. Eu quero saber o resultado das provas, dos trabalhos. Enfim, eu acho que se os pais realmente fizerem isso, né, e saberem o que os filhos estão fazendo, já melhora muito, né? Isso já vai poder evitar bastante. Então a gente precisa realmente acompanhar essa vida das crianças, dos adolescentes, porque às vezes, se deixar, o eletrônico vai fazer parte. E como você, né, realmente comentou, a tecnologia hoje, todos nós usamos computadores, celulares, mas os aplicativos, os novos programas, a gente já não sabe. Por exemplo, é utilizado um programa hoje para jogar, uma plataforma online, que o nome do programa é Discord. Eu nunca havia ouvido falar nisso, né? Então não é o WhatsApp que a gente usa, ou um Telegram, né, ou as redes sociais, é o tal do Discord. Ali dentro tem muita coisa interessante para se aprender, mas é uma plataforma também que ela dava muita dificuldade para a polícia poder interceptar ou ter acesso ao que está sendo feito ali dentro. E ali, crimes também são programados, né, são conversados, ou enfim, criminosos utilizam também essas plataformas. Então, às vezes, o teu filho está ali dentro do quarto jogando, mas ele pode ser cooptado por alguma coisa, enfim. E eu não estou falando só esses crimes né, muito graves, como são os ataques às escolas, enfim, mas qualquer outro, os estelionatos, tem de tudo para vender. Se vende dinheiro falso, né, se ensina na internet como se aplica golpes. Afinal de contas, depois da pandemia, deu um grande boom no crime de estelionato, né, nos golpes, principalmente os virtuais. Então, a gente precisa estar atento, pelo menos a isso, a nossa família, ao dia a dia, para que a gente consiga evitar aí grande coisa, pelo menos uma boa parte disso. É verdade, deputado. Nós torcemos muito por avanço nisso, né? Porque a gente precisa ter um pouquinho mais de tranquilidade. Deputado, a causa animal, o senhor é um defensor, na Assembleia Legislativa já fez alguns movimentos para avançar nesse sentido. O que o senhor pode destacar do que já foi feito e o que ainda pode ser feito? Olha, o estado de Santa Catarina ele está saindo do zero, né, porque o estado não havia investimento algum em relação à proteção dos animais. Alguns municípios, a grande maioria dos municípios, também não haviam políticas públicas para isso. E quando a gente começa a falar, e eu já fazer prisões de maus tratos praticados contra os animais, né, na Delegacia de Polícia de Blumenau, depois lá na comarca de Brusque, onde era minha última lotação, antes de assumir como deputado, isso traz a discussão e também chama a atenção das pessoas e também dos órgãos públicos. E agora, isso me levou também para a Assembleia Legislativa. Muitas pessoas votaram no delegado Egídio, porque esse delegado também cuida dos animais. Isso eu ouvi muito e tenho muito esse feedback. Então, por óbvio, né, um carinho muito pessoal que tenho pela proteção dos animais e também para dar uma resposta para as pessoas, né, que votaram no delegado de polícia protetor dos animais, no delegado dos cachorrinhos, como a gente ouvia falar, e eu ouvia falar antes de forma até jocosa, né, tirando sarro, mas hoje é algo que eu me orgulho muito em poder dizer que sou o grande defensor, se não o maior dos defensores hoje dentro do Estado, dentro da Assembleia Legislativa. Então a gente tem feito auxílios aos municípios, para que os municípios consigam fazer os programas de castração. A gente precisa controlar os animais que vivem nas ruas, né, porque ficam ali só aumentando, e aí, claro, é ruim, muito ruim para a qualidade de vida dos próprios animais e também das pessoas, quando a gente fala nas doenças, no problema de zoonoses, tudo isso dos municípios. E às vezes os gestores públicos não veem ou não querem enxergar,
né, que vai se tornando um problema num todo, né, como disse, para as pessoas e também para os animais. Então a gente precisa fazer essas políticas de castração para ir fazendo o controle dos animais, as políticas de vacinação, justamente por conta da transmissão de eventuais doenças, né, entre os animais e também para os seres humanos, e que o Estado tem esses investimentos. Então a gente fez aí, foi 4, 5 milhões pelo menos de investimento, passou de 5 milhões de reais só em recursos e emendas que eu, enquanto deputado, consegui trazer do Estado e colocar nos municípios, nas associações de municípios, para a gente poder fazer essa política pública de imediato. E também, junto ao governo do Estado, a gente conseguiu que o governador editasse um decreto e criasse uma diretoria de bem-estar animal. E veja, quando eu digo criar, eu não estou falando em cabide de emprego, um monte de gente lá trabalhando. São apenas 3 pessoas que vão trabalhar nessa diretoria de bem-estar animal. São essas pessoas que vão... essas pessoas elas não vão exercer efetivamente lá na ponta o que está precisando. E sim, eles vão receber as demandas do município para poder aplicar esses recursos no município. É como um secretário de educação aqui de Blumenau, de qualquer outro município, ou da saúde, procura o Estado para pedir esses recursos para aplicar no município. Agora vão ter, isso não existia, vão ter agora, já existe agora, uma grande vitória do nosso mandato, uma diretoria de bem-estar estadual. Então os secretários, né, qualquer órgão, por exemplo, aqui de Blumenau, de outro município, vai fazer um projeto daquilo que precisa ser feito e vai lá procurar essa diretoria de bem-estar para procurar recursos. E também não havia um recurso. No ano passado foi 0. Não havia nenhum real ali para poder ser investido. Então essa articulação do nosso mandato, e aí eu também peguei uma ajuda da deputada Paulinha, nós dois nos unimos, fomos fazer as reuniões com o governo do Estado e conseguimos colocar no orçamento do Estado 30 milhões de reais a serem aplicados nos próximos 4 anos. Então isso realmente fantástico, a gente saiu de 0 para 30 milhões. Isso vai fazer muita diferença, principalmente nos municípios pequenos, que até querem fazer essa política de controle de população, de ajuda às pessoas, às ONGs, às protetoras, e não conseguem fazer. Então precisam buscar esse recurso no governo do Estado. Isso vai ser bastante importante. E a gente precisa dar apoio a quem realmente faz a coisa acontecer. Quem são essas pessoas? Os protetores, né, as protetoras independentes, as ONGs, os voluntários. Esses é que recolhem os animais das ruas quando estão, aspas, incomodando alguém, quando esses animais são vítimas de maus tratos ou de atropelamentos, eles precisam de um atendimento. E o poder público, infelizmente, tem falhado muito nesse sentido. Então são essas protetoras, esses voluntários que precisam da nossa ajuda. E a gente tem trabalhado muito para apoiar também. Infelizmente, alguns municípios, como aqui em Blumenau é um caso, é um exemplo, não têm apoiado essas protetoras, não têm dado ajuda para essas ONGs. Infelizmente, ainda estão multando algumas delas que têm feito esse trabalho. Aqui a gente tem esse problema, né? Nós temos um grande problema aqui no município de Blumenau, infelizmente, porque é a minha casa, digo infelizmente por isso, né, que eu tenho todo esse projeto, quero ajudar, mas não está acontecendo. A Diretoria de Bem-Estar Animal hoje, ela tem notificado e multado protetoras que durante muitos e muitos anos fazem o papel que o município não exerceu. E hoje estão indo nessas protetoras para multá-las. Né? Então, isso é um grande absurdo, a gente está procurando, inclusive o Ministério Público, essas protetoras estão recorrendo das notificações, das multas, porque o que elas esperam, o que a gente espera como comunidade, que o poder público, como acontece lá em Laguna, como acontece em Joinville, em Chapecó, para eu citar assim, todas as regiões do estado, tem vários programas em que o município ele não deve criar uma estrutura, por exemplo, para recolher animais, criar um canil. Isso é um grande problema. Todos os municípios que fizeram isso, deu problema lá na frente. Porque você acaba condenando esses animais à morte, colocando-os todos no mesmo lugar para morrer ali mais cedo ou mais tarde. Então, o que tem funcionado é os municípios fazerem essas parcerias com essas ONGs, os voluntários e os protetores. Sai mais em conta, o município ele gasta menos recursos públicos com isso, porque não precisa criar uma estrutura, e você ajuda realmente quem está lá na ponta. Eu tenho trabalhado muito para que essas parcerias consigam acontecer. Como disse, infelizmente aqui em Blumenau ainda não consegui. Quem sabe a gente avance, tenho trabalhado muito nesse sentido. Em outros municípios a gente já avançou bastante.
Deputado, existem demandas aqui da nossa cidade que dependem da ação dos nossos representantes na Assembleia Legislativa. Há um entrosamento muito bom entre os nossos representantes na Assembleia, pelo menos visível nesse primeiro ano. Uma das demandas está na infraestrutura, o prolongamento da Via Expressa, o novo traçado da SC-108, está difícil da gente conseguir fazer avançar. O governo municipal lançou aqui um projeto para uma revitalização desse traçado atual da SC-108, a rua Dr. Pedro Zimmermann. E depende também de um acerto com o governo do estado, porque é uma rodovia, tem um trecho ali que é uma rodovia estadual. De que forma o senhor pode auxiliar nisso, junto com a bancada do Vale? Eu conheço esse projeto, o prefeito Mário apresentou para mim, apresentou para os outros deputados e apresentou inclusive para o governador, pessoalmente, o governador Jorginho Melo, quando esteve aqui em Blumenau, em uma dessas oportunidades. E esse entrosamento entre nós, deputados, todos eles, principalmente aqui da nossa região, e quando a gente fala da nossa região, os deputados, os 4 são de Blumenau. Então nós temos conversado e trabalhado muito juntos para que isso aconteça. Já fomos em reuniões com o secretário GR, secretário de Infraestrutura, com o próprio secretário da Casa Civil, né, ex-secretário agora, que é o deputado Stênio Sorato, e levamos essas demandas. A gente sabe que os investimentos são grandes. O município sozinho não vai dar conta. O Estado, às vezes, também não tem isso no recurso para fazer, de forma também sozinha. E nós precisamos o quê? Dessa união. Então, nossa articulação estadual aqui tem feito junto ao governo do Estado, mas também buscado os nossos representantes federais. Porque o grande recurso que pode vir, aí sim é federal. Né? Essa ajuda, apesar da SC ser uma obra estadual, apesar de ter obras também municipais, a gente sabe que o governo federal, para onde vai a maioria dos nossos impostos e volta muito pouco, ele pode investir mais. Então vai ser realmente essa união de esforços que a gente vai conseguir fazer essa obra. E é uma obra muito importante realmente, né? Vai melhorar aí muito a vida principalmente das pessoas que moram naquela região, que já se desenvolveu muito, né? Quem é daqui, que conhece, poucos anos atrás a gente andava lá pela região, hoje é uma cidade praticamente independente, né? Tem tudo lá, tem todo o comércio, tem bancos, né? Tem farmácias, enfim, as pessoas que trabalham e vivem por lá não vêm mais nem para o centro de Blumenau, mas elas precisam desse mínimo de infraestrutura para poder trabalhar, se locomover, e também por onde a gente escoa aí boa parte, né, da nossa produção de outros municípios que passam por ali. Então, para responder a tua pergunta nesse sentido do entrosamento, isso é muito bom e a gente tem conversado muito. O que a gente fala, e é o meu sentimento e meu pensamento, passadas as eleições lá de 2022, e aí nós tomamos posse, os novos pelo menos, em 1º de fevereiro do ano passado, não se fala mais em qualquer diferença partidária ou qualquer coisa nesse sentido. As discussões têm que ser para o bem e para o progresso do nosso estado, da nossa região. Isso tem acontecido, eu sinto que aqui em Santa Catarina as coisas estão realmente acontecendo, no sentido de que eu digo o seguinte: às vezes a gente ir só para a rede social para ficar falando pautas federais, que aqui não vai adiantar nada, a gente precisa sentar e construir as pontes, arrumar as escolas, né, ver os nossos postos de saúde e hospitais ou a infraestrutura. É isso que vai acontecer. E aí, independente de qualquer questão, né, partidária ou ideológica, a gente precisa trazer esses recursos e trabalhar junto para poder construir aí, né, um futuro, ou pelo menos eu sempre digo, não só o futuro, é o presente, né? A gente já quer que as coisas aconteçam o quanto antes, quanto antes para melhorar a vida das pessoas. O senhor é muito assediado para concorrer às eleições de outubro. Falou-se muito no MDB, ou talvez até outras legendas que devem estar procurando o senhor. O nome hoje, Egídio Ferrari, é um nome em evidência para 2024. O senhor antes dizia não tem interesse. Já mudou essa postura? O senhor continua com essa postura? Muitas legendas estão assediando o senhor? Eu recebi diversos convites, até para ficar bem claro, eu fui eleito pelo PTB. Isso. Né, um partido o senhor de direita. Ainda é PTB, né? O PTB, na verdade, não existe mais. Agora houve uma fusão entre PTB e Patriota,
E existe agora o PRD, que é o Partido da Renovação Democrática. Então é um partido que perdeu aquela essência, né, em que fui eleito, e por isso também eu tenho liberdade para trocar de partido. Como falei há pouco, o meu grande foco não é legenda partidária, não é sigla, e sim fazer os trabalhos que as coisas aconteçam. Mas os convites, eles são naturais, vejo isso com naturalidade. No início até me incomodava, né? A gente já conversou até uma vez Sim, quanto a a gente isso. já falou sobre isso. Me incomodava um pouco eu dizer, poxa, eu acabei de ser eleito, acabei de tomar posse como deputado estadual, tenho diversos projetos em andamento, né? Não só para Blumenau, para diversos municípios, e as pessoas às vezes não conhecem esses projetos e ficam me perguntando se eu quero ser o prefeito, ou candidato a prefeito. Hoje já vejo com mais naturalidade, até porque hoje as pessoas já me dizem, poxa, se o senhor como primeiro ano de mandato foi o deputado que mais trouxe recursos para Blumenau, né, ou seja, está trabalhando efetivamente pela melhoria da nossa cidade, nós queremos o senhor como candidato a prefeito municipal. Então isso tem acontecido de forma natural. Muito aqui na nossa cidade. Não só amigos, pessoas desconhecidas, e a gente trabalha essas pautas municipais também, isso vem dando evidência. Então fico feliz pelo reconhecimento das pessoas, né? Porque veja, como falei, um primeiro ano apenas de trabalho como deputado, as pessoas já veem isso muito bom, né? E me têm como um possível candidato a prefeito. Por outro lado, eu estou 100% focado no meu mandato, né? Eu não gostaria de falar de eleições neste momento. Isso precisa ficar aberto, como falei, porque depende dos partidos também, das decisões, das composições. Afinal de contas, se lá na frente, né, o delegado Egídio, deputado estadual, verificar, né, a minha opinião pessoal, que os candidatos que se apresentam, eu não gostaria, eu não teria interesse em apoiar nenhum deles, porque para mim, né, para minha opinião, como falei, não seria nenhum deles um melhor candidato ou um melhor prefeito, eu posso sim participar dessas eleições, né, para construir um grupo, construir um projeto. Mas como disse, isso tem que ser lá na frente, Jorge. A gente precisa parar às vezes, né, pelo menos eu digo, o trabalho não pode ser influenciado e nem prejudicado em que a gente ficar falando só das eleições, né? Então por isso que eu deixo essa questão realmente aberta nesse sentido, que eu estou trabalhando e 100% focado em trazer, como falei, o deputado que mais trouxe recursos para Blumenau, o deputado que está trabalhando pela segurança pública, né, da cidade, do estado, o deputado que trabalha pela proteção dos animais. Então eu quero continuar fazendo isso. Quem sabe se lá na frente acontecer, né, uma série de questões em que as pessoas realmente falarem isso, pedirem, ou a gente, como disse, não vê alguém que possa fazer um trabalho, que eu acredite como cidadão blumenauense que seja bom para a cidade, a gente possa participar, né? Mas de toda forma eu participarei ativamente das eleições nesse sentido, apoiando, lançando vereadores, né? A gente precisa construir uma nominata de vereadores, afinal de contas as pessoas precisam saber quem é o seu representante. E aí agora, apenas 2 anos depois, menos de 2 anos das eleições que nós passamos, e às vezes a gente pergunta quem tu votou para deputado estadual, quem tu votou para deputado federal ou senador, as pessoas não lembram. Menos de 2 anos depois de ter apertado o número na urna e ter feito a diferença lá, as pessoas não lembram em quem votaram. Então hoje também um grande papel meu é dizer para as pessoas, acompanhem o meu trabalho. Tem as redes sociais, né? Se jogar lá o @delegado Egídio Ferrari, nós temos site para dizer para as pessoas o que a gente está fazendo, qual caminho nós estamos tomando, não tem nada a se esconder, está tudo lá hoje, né? Nos portais, o que acontece. Então a pessoa precisa fazer isso com o seu vereador, com o deputado, né? Com os deputados, né? Com o prefeito, o governador, o presidente, enfim, precisa acompanhar. E não, às vezes, só ficar em ondas, né, sendo levados daqui para lá como massa de manobra, como fantoches, como as coisas têm acontecido, gente. Passou a eleição, a gente precisa focar o que estão fazendo. Vi antes você falando aqui, se me permite um gancho, claro, né, do grande problema da falta de água. O senhor chegou a comentar também sobre isso. Eu estou comentando, eu estou conversando com o Ministério Público. Hoje, inclusive, não sei se você já deu essa notícia, o Ministério Público abriu um inquérito para investigar esse problema da falta de água em Blumenau. Então, olha, veja como é importante a gente se manifestar, né, os vereadores, o deputado estadual, porque eu tenho dito, gente, alguma coisa está errada.
Não pode faltar água em todos os bairros da cidade. Eu até comentava, né? No começo de ano, no passado, a gente falava do litoral. Tinha muita gente que dizia, não vou pro litoral porque falta água. E se inverteu. A gente não ouve mais falar no litoral e começa a ouvir falar aqui. Começa na aqui, nossa cidade, que era estruturada até então, e parece que faltou alguma coisa. E no planejamento se perdeu, alguma coisa se perdeu. Jorge, já a gente tocou nesse assunto e é muito importante. Final do ano tinha piche, né? Dentro da água, olha que ridículo, saindo né? na torneira das pessoas, danificando Isso as absurdo, máquinas, né? grande absurdo. E agora essa falta de água recorrente. E aí a gente se pergunta, isso é uma má gestão ou isso é normal? Porque às vezes eu ouvi de alguns gestores falando o seguinte, não, é que o final do ano aumenta o consumo. Ué, mas daí tem que ter um planejamento, né, deputado? Exatamente. Como é que pode, Como né? esse planejamento não foi? Aí eu sou obrigado a fazer um paralelo também, como delegado de polícia, que em 2021 tivemos buscas e apreensões e desvios de recursos públicos do SAMAI. Dentro da autarquia. E diretor sendo apreendido com mais de R$200 mil dentro de um cofre, que ele ganhava cerca de 6 ou 7 mil reais por mês, não teria condições de ter aquele valor em dinheiro dentro de um cofre. E aí as coisas vão recorrendo. E na época, e sempre quando falo, eu não vou nem citar nome para não falar, para não parecer algo pessoal. Mas na época, o presidente do SAMAI, né, volta depois à presidência do SAMAI. Sabe? Então, assim, será que não tem alguém realmente que tenha condições e conhecimento técnico para fazer esse trabalho de verdade, como tem que ser feito? E aí, em 2023, no ano passado, 5 pessoas foram presas por corrupção, desvio de recursos de recursos de valores do SAMAI. Então, esses valores que estão faltando para investimento, não há como nós dissociarmos isso. Então, você rouba o dinheiro do Estado, né? Desvia esse dinheiro, bota no bolso de meia dúzia, falta dinheiro depois para investimento. Aí por isso que não tem água nas torneiras das pessoas, ou quando tem, vem com piche. Então a gente precisa entender, cobrar, como falei, não é de hoje, não é de ontem, não é de 2021 ou só de 2023. Isso é um problema com certeza a longo prazo. E quando se lança agora um edital de mais de 40 milhões de reais de investimentos, que é o que a gente precisa, por óbvio, de investimentos, de melhorias, vem o Tribunal de Contas e diz, espera aí, tem problema nesse edital. O preço não está certo. Ou seja, será que mais uma vez iriam fazer algo para alguém ter uma vantagem indevida? É isso tudo que nos leva à desconfiança, né? Exato. É a sequência do que vem acontecendo, isso. Né? Uma má gestão na autarquia. Aliás, por que é autarquia, né? Outra pergunta que muitas pessoas fazem, né? Será que não devia ser privatizada? É outra questão que muitas pessoas fazem. E a gente precisa ficar atento a todas essas situações, sem dúvida nenhuma. Agora, deputado, qual é a legenda que o senhor vai? O senhor já definiu? O senhor chegou a receber convite do PL, deputado? Porque o Jorginho lá tem dificuldade de escolher um nome para ser candidato a prefeito em Blumenau. O senhor é um nome que chama muita atenção. O que acontece? Conversas com o PL, também recebi convites, né? Convites de conversas assim, informais, nada muito oficial. O próprio deputado Ivan já conversou comigo também, poxa, vamos construir alguma coisa. Mas hoje, até conversando com o próprio governador Jorginho, com outras pessoas de outros partidos, a gente vê que o MDB, por exemplo, em Blumenau, ele carece de uma grande liderança. É verdade. Nós não temos nenhum vereador aqui, né? Se você vai para outros municípios, até da nossa região, o prefeito de Gaspar é do MDB, né? Lá em Ilhota é do MDB, enfim, vários outros aqui da região também, e muitos vereadores, mas Blumenau não tem. Então seria uma sigla que me daria essa possibilidade de construir uma liderança do partido. Então é interessante dentro da Assembleia Legislativa, porque teria mais um deputado numa bancada, e essa bancada fica forte. Por quê? Hoje, quando vou falar com o governador, eu falo por mim. É um deputado pedindo algo para o governador. Certo. Se eu consigo essa articulação dentro de uma bancada que seria de 7 deputados, ir falar com o governador tem muito mais força. É uma bancada de 7 deputados pedindo algo para Blumenau, por exemplo. Então, nesse sentido e nessa avaliação, é que a sigla MDB estaria, digamos, mais próximo, né, de uma entrada minha, de uma chegada no MDB, como disse, para construir grupo, para somar, para ajudar,
né, realmente para fazer a coisa acontecer. Por isso que as nossas conversas com o MDB é que estão mais avançadas, né, mais nesse sentido. Mas como falei, outras siglas também eu recebi convites. Mas aí é que está. O próprio deputado Ivan é do PL de Blumenau. Então, 2 deputados da mesma cidade, do mesmo partido, fica complicado essa questão quando a gente avalia a questão política partidária. Né? Aí nós temos o Marcos da Rosa do União Brasil, né? Aí nós temos o Napoleão do PSD e eu. Então, esses partidos, né, ficam difíceis para a gente poder compor ou conversar justamente porque você já tem os seus representantes. E aí o MDB teria esse espaço, digamos assim, regional. E as conversas realmente são que eu poderia trabalhar essas articulações e trazer essas melhorias, né, não só para Blumenau, mas desde o Alto Vale, né, temos o deputado Gerry lá, da região de Ibirama, por ali, mas dali para baixo até o litoral tem todo um caminho que eu poderia percorrer, político, para construir essas bases, né, e ajudar esses municípios a crescer, junto com o partido, com a sigla MDB. Então, nesse sentido é que a gente tem as conversas. Não está nada fechado, como disse, assinado, porque realmente a gente tem, eu tenho essa peculiaridade que eu não preciso trocar de partido, né? Eu precisaria trocar se eu fosse concorrer esse ano, então eu tenho aí o prazo de 6 meses, aí eu preciso me filiar até abril, ou se não, somente lá em 2026, quando fosse disputar as novas eleições, por exemplo, para concorrer a uma reeleição ao deputado estadual. Deputado, muito obrigado pela participação do senhor. Eu acho que eu exagerei um pouco aqui no tempo, né? Obrigado pela disponibilidade de tempo também, mas é muito bom a gente falar de todo esse trabalho que vocês realizam na Assembleia Legislativa, das carências da nossa cidade e da nossa região. Obrigado por ter nos atendido mais uma vez. Obrigado também, eu que agradeço. Realmente não foi exagero algum, porque o político gosta de falar e ele precisa falar, precisa mostrar, né, os projetos que tem futuros, o que já tem trabalhado, mas agradeço mais uma oportunidade, desejo um feliz ano novo, um ótimo 2024 aqui para você, para toda a sua equipe e também, né, para todos os ouvintes, aqueles que nos acompanham, e podem contar com o delegado, deputado Egídio Ferrari. Como disse, procurem nas redes sociais, cobrem, me tragam muitos projetos de lei que tenham apresentado, e alguns já viraram lei, foram justamente ideias de pessoas que acompanham o nosso trabalho. Então isso é muito legal, muito interessante, não acompanhar o trabalho do político que você votou, que você acompanha, acredita. Então convido todos a fazer isso e mais uma vez estou inteiramente à disposição aqui da nossa comunidade, principalmente da nossa Blumenau. Obrigado, deputado Egídio Ferrari, que conversou com a gente.